Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa aula de eletrostática. Vamos falar a respeito de princípio de atração e repulsão. Então, quando temos, pessoal, duas cargas eletrizadas positivamente, ou seja, dois corpos onde a quantidade de prótons são maiores, como mostra aqui, as cargas positivas elas se repelem. Então, se a gente tentar encostar uma na outra, o que vai acontecer? Elas vão se repelir. O mesmo acontece quando as duas cargas, ou seja, os dois corpos, eles são eletrizados negativamente, ou seja, contendo mais elétrons. Então, a tendência também, se a gente juntar um corpo ao outro, eles vão se repelir. Já quando o corpo ele é eletrizado positivamente e o outro negativamente, cargas positivas atraem cargas negativas e assim vice-versa, ou seja, a força de atração dessas duas cargas, desses dois corpos, elas vão se atraírem, ou seja, elas vão se juntar com a força maior. Então, pessoal, em simples palavras, cargas elétricas de mesma espécie, ou seja, mesmo sinal, se repelem. Cargas elétricas de espécies diferentes, ou seja, sinais contrários, se atraem. Então, se tivermos duas cargas positivas, quanto mais aproximarmos uma da outra, a força de repulsão vai ser maior, ou seja, elas vão se repelir com a força maior. Da mesma forma, se as duas também tiverem o mesmo sinal negativo, quanto mais tentarmos aproximar uma da outra, maior vai ser a força de repulsão, e elas tendem a se repelir. Agora, quando eu tenho duas cargas de sinais contrários, ou seja, uma positiva e a outra negativa, a tendência delas é se atraírem, ou seja, a força de atração de uma com a outra vai ser maior, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. A aula hoje foi bem simples, foi uma aula conceitual para a gente poder entender como se dá o processo de atração e repulsão. Condutores e isolantes. Então, pessoal, o que diferencia um grupo do outro? Bom, os condutores eles se comportam de uma maneira diferente dos isolantes. Mas quando ocorre essa diferença? Ocorre justamente no processo de eletrização do corpo. Então, como vimos nas aulas anteriores, ocorre um desequilíbrio entre o número total de prótons e o número total de elétrons. Bom, alguns materiais permitem transferências de elétrons com mais facilidade do que outros. Então, esse grupo são chamados de condutores. Bom, aí cita aqui o exemplo, o carbono, a água mineral. Já os que não transferem bem os elétrons são denominados de isolantes ou dielétricos. Aí cita aqui o exemplo da borracha, da madeira, da água, do vidro, do papel e do plástico. Bom, mas como a gente pode entender isso aqui de uma maneira melhor? Aqui eu citei dois exemplos. Aqui tem um exemplo de um corpo que está eletrizado positivamente, só que é um corpo de um condutor. E aqui temos, de vermelho, um corpo que foi eletrizado positivamente, só que é um corpo isolante. Então, olha só, a representação de um corpo condutor, a gente pode observar aqui que as cargas elas ficam na superfície do corpo. Em toda a superfície do corpo a gente vai encontrar as cargas. Nesse caso aqui ele está eletrizado positivamente, ou seja, tem mais prótons. No caso aqui da representação de um corpo isolante, essa carga ela se concentra apenas no local onde ocorreu a eletrização. Como vocês podem perceber, a eletrização ocorreu aqui. Então as cargas só vão se localizar nesse local. Certo, pessoal? Isso por que acontece? Porque os condutores, as cargas, elas se movem com muito mais facilidades. Já nos isolantes, as cargas praticamente elas não se movem. Então, ou seja, no processo de eletrização do corpo, o corpo ele pode ser caracterizado como condutor ou isolante. Tudo vai depender de como eles se comportam no processo de eletrização. Certo? Bom, a aula de hoje foi essa.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu te ajudei nesse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima aula.